Será que a Meg do filme Hércules tinha depressão? Talvez ela tenha apresentado alguns sinais disso, e eu quero compartilhar essas ideias com vocês. Claro, pessoal, eu não sou um profissional de saúde, né? E não tenho o conhecimento necessário para confirmar algo desse calibre. Mas talvez os próprios criadores da animação tenham tentado nos passar essa questão, mesmo que de uma forma subliminar. Afinal, é considerado o mal do século, né? Mas eu saio dessa. Bom, eu sou o John, seja bem-vindo a mais um vídeo do Animaverso e já vai deixando o seu like por aqui, se inscrevendo no canal para acompanhar mais vídeos assim e bora falar sobre uma das personagens que eu mais gosto no meu filme de animação preferido da Disney. Olha, nós sabemos que depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, e ela passa a apresentar tristeza profunda, desânimo, baixa autoestima, entre outras características nesse aspecto. E pra gente entender a Meg e as questões que pairavam a sua mente, precisamos perceber alguns momentos do filme, como por exemplo, no instante em que ela se apresenta ao Hércules, dizendo seu nome e falando que os amigos a chamam de Meg, isso se ela tivesse algum amigo. Eu já aprendi a minha lição, tá bem? Uma pessoa depressiva pode ter uma perda de interesse em atividades ou até mesmo a estar com outras pessoas. Então faria sentido ela não ter amigos, ou ter muito pouco, né? Porque isso que ela fala ao Hércules pode ser modo de falar também, como se ela tivesse poucos amigos e não necessariamente nenhum. Meus amigos me chamam de Meg, isso se eu tivesse algum. E pessoal, lembrando que eu só tô supondo essa possibilidade, que não necessariamente essas características concluam que uma pessoa tá depressiva. E isso só um profissional capacitado da área da saúde pode constatar em alguém. Eu quero buscar saber mesmo se os produtores do filme quiseram trazer isso pra nós, espectadores, justamente para aprofundar mais ainda em cima da personagem dela. Parece que precisa descansar. Bom, continuando, vamos lembrar que a Meg teve um relacionamento bem tóxico com um outro cara anteriormente, né? Primeiro, porque ela vendeu a alma ao bicho ruim, no caso o Hades ali, para poder salvar a vida do cara. Isso já mostra uma certa fragilidade mental. Segundo, que depois esse cara vai lá e foge com uma outra mulher, mesmo depois do que a Meg fez. Então, sabemos que ela sofre por coisas tristes que aconteceram na vida dela, mas também vemos uma certa fraqueza em questões mentais. Eu digo isso porque a tristeza por si só não é conclusiva quando falamos em depressão. Essa doença é muito mais complexa do que somente, entre aspas, né, a tristeza. A Meg foi literalmente ao inferno para salvar a vida do seu amor do passado. Isso diz muito sobre o que ela estava passando. Você vendeu sua alma pra mim, pra salvar a vida do seu namorado. E como foi que o canalha te agradeceu? Fugindo com outra. E aí o Hades vem com aquele papinho pra cima dela, de que se ela descobrir como derrotar o Hércules, ele daria a liberdade pra ela. Assim, talvez isso seja uma metáfora para as correntes mentais presas na cabeça da Meg. Como se ela tivesse presa num caos psicológico, e aí ela pudesse ter de volta a sua liberdade emocional. Faz todo sentido, mostrando que ela já tinha problemas antes, mas depois do ápice, que foi o amor da vida dela, deixar ela de lado pra fugir com outra depois de tudo que ela fez, tudo piorou e o inferno astral foi o fundo do poço. Sua liberdade. E claramente ela ainda sentia muito o que aconteceu no passado dela. Em uma cena anterior com Hades, ela já demonstra isso, e também quando ela tá com Hércules, depois que ele não vai ao treinamento e eles saem juntos. Nesse papo, o Hércules diz que queria ser igual a todo mundo quando era criança, mas ela responde a ele com uma certa tristeza de que todos são mesquinhos e desonestos, como se não fosse legal ser igual a todo mundo, sabe? Ela diz então que é melhor que a pessoa fique sozinha pra não sofrer. Como pode saber? Eu só sei que você é a pessoa mais incrível. Então, essa questão do passado dela, de vender a alma e tal, foi só a gota que transbordou o copo. Ele já estava cheio, mas o momento triste piorou tudo. Então, ela já não ligava para as pessoas, não via sentido em algumas relações na vida dela e se encontrava num estado de cansaço mental. Se a gente parar para analisar, o Hércules foi um ponto positivo que apareceu na vida dela, que ela já não tinha há muito tempo. Então ela se encontrava em uma situação complicada, né? Onde tinha que lidar com suas perdas e possível depressão, ao mesmo tempo em que se apaixonava pelo filho dos Zeus e não queria fazer com que ele sofresse. Porque vamos lembrar que essa aproximação dos dois de início era falsa, justamente para ela saber algum ponto fraco dele. Mas ela acaba, é claro, né, se apaixonando e o resto vocês já sabem. É exatamente aí que vem um ponto muito forte na história, onde existe a música que a Meg canta, a famosa e linda Não Direi Que É Paixão. Direi que é paixão.
Na minha opinião, uma das músicas mais bonitas de todos os tempos entre as animações. Nela, por tudo que já tinha acontecido, obviamente a Meg mostra que estava com muito medo de se apaixonar de novo e sofrer ainda mais no futuro, até porque ela tinha um trauma em relação a isso, e esse trauma teria afundado ela na depressão. Ou seja, estava apaixonada, mas não queria reconhecer isso para não se machucar mais e não machucar ninguém. Bom, e o que seria de uma história como essa sem a redenção, né? Quando você tem pessoas por perto que te amam e te querem bem, você consegue arranjar forças de onde não existem para fazer com que elas fiquem bem. E a Meg só foi conseguir sua liberdade quando viu o perigo que o amor da sua vida sofria. As coisas na vida dela estavam melhorando quando o Hércules entrou nela. E o mesmo ao contrário, olha só. A Meg bateu de frente com o perigo, que era representado ali no filme pelo Hades, sem se importar com o que poderia vir. Na verdade, o amor salvou a Meg. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu quero falar dele, não de mim. As atitudes puras que ela teve depois de conhecer de verdade o Hércules e fizeram com que existisse ali um start muito importante para que ela conseguisse superar seus traumas e seguir em frente. Pessoal, essa animação é incrível e eu ainda vou falar muito sobre ela, porque existem vários temas interessantes e bem atuais que Hércules pode nos trazer e nos surpreender. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual foi o momento mais claro pra você em que a Meg teria demonstrado estar depressiva, hein? Diz aí pra gente poder trocar uma ideia, beleza? E é isso, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra continuar recebendo vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela para você assistir. Um grande abraço e valeu!